E aí galera, beleza? Murilo aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Forex na Equi Option. Será que é uma boa? Será que não é? Será que vale a pena operar através dessa corretora? Eu acho que vai ser um vídeo bem legal, vai tirar várias dúvidas aí que vocês podem ter. Muita gente pergunta sobre isso aqui no canal, então eu acho que realmente vai ser um vídeo bem produtivo que vai ajudar bastante gente, beleza? Então, antes de começar, muito importante pedir para que você se inscreva no canal e ative as notificações, caso você ainda não tenha ativado essas notificações, elas são super importantes porque assim você recebe o alerta de novos vídeos e além disso, eu sempre deixo uma pergunta no começo do vídeo e a pergunta de hoje ela é bem importante para os próximos vídeos que eu vou lançar aqui no canal. A pergunta é a seguinte: qual é a corretora que você opera atualmente? Sabendo a corretora que você opera, eu posso criar mais conteúdos e criar novos materiais comparando a corretora que você opera com a corretora que eu opero e mostrando as vantagens e desvantagens de cada uma das corretoras, beleza? Então, compartilha aqui comigo essa informação, é bem importante. E agora vamos começar com o nosso vídeo, porque eu acho que vai ser um vídeo bem legal. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura do mercado de Forex, bem brevemente, e vou tentar explicar para vocês algumas coisas, principalmente para os traders mais iniciantes que não entendem muito bem a questão das corretoras de Forex e como elas exatamente funcionam, beleza? Eu acho que para começar, eu vou dar um exemplo que vai tornar a sua percepção sobre o mercado bem mais fácil. Caso você não saiba, uma corretora de Forex, ela funciona exatamente como uma corretora de câmbio que está lá no aeroporto. Ou a maior parte das corretoras de Forex, ou um grande número das corretoras de Forex funciona assim. Imagina que existe uma corretora lá no aeroporto, essa daqui, tá? Então essa daqui é a corretora, o broker, e é uma corretora lá de câmbio no aeroporto e você chega com uma grana que você quer trocar. Então você chega lá, sei lá, com $100 e fala assim, eu quero trocar esses $100 aqui por reais. Tô chegando aqui em Guarulhos, tô chegando de Nova York, sei lá, dos Estados Unidos, e eu quero trocar esses $100 por reais, E eu tô vendo aqui na tela que o dólar está valendo R$4, então cada dólar vale R$4, $100 por consequência valeria quanto? R$400, é isso que você pensa, Você fala, beleza, vou ter R$400, é isso que está valendo a minha grana agora, os dólares que eu estou trazendo lá dos Estados Unidos. Porém, a corretora fala assim, não, peraí, eu estou aqui e tal, tenho meus custos, para trocar o seu dinheiro, existe um custo, eu tenho que ganhar também alguma coisa. Então, eu vou pagar para você R$360. Você fala, mas que errado, Não é errado, ela tem custos, é o negócio dela, então ela está ganhando lá um spread em cima de você, e daí vem a palavra spread, muita gente confunde spread markup, enfim, mas vamos deixar isso até para uma próxima ocasião, tem outros vídeos que eu explico sobre isso. Então a corretora, na verdade, ela não te dá isso daqui, o dólar está 4-1, ela não te dá isso daqui, ela te dá isso aqui, 360. E ela fica com R$40, vamos imaginar lá para ela. Aí você fala, beleza. Então o que acontece? A corretora, você deu dólares para a corretora e a corretora te deu reais. Outra pessoa pode chegar lá, simultaneamente ou não, com, sei lá, 300, 400 reais. E aí essa pessoa fala, então, eu tô aqui com a minha grana e tal, quero trocar, tenho R$400, estou indo para Nova York e quero trocar essa grana. A corretora vira para você, para essa outra pessoa e fala, beleza, então eu vou te dar $90. Você fala, mas peraí, cara, como assim? Tô vendo aqui na tela ali, tá 4-1, como assim? Não, mas eu tenho que ganhar alguma coisa, eu tenho meu spread aqui, eu tenho que ganhar. Então você entrega você entrega R$400 para a corretora e a corretora te entrega só $90. E é assim basicamente que uma corretora funciona. Ela vai trabalhando com uma estrutura que a gente chama de market maker. Por que market maker? Se você não entende inglês, market maker ela faz o mercado. Então market é mercado, maker é o criador. Então ela trabalha como ela cria o mercado, uma market maker. Por quê? Porque você não está atuando, você não está chegando lá no aeroporto com $100 e falando para outra pessoa, falando para mim, Murilo, eu tenho aqui $100 e eu quero trocar. Não, você tem que interagir com a corretora e a corretora vai te cobrar um spread, ela vai ter um custo para fazer essa operação e a corretora vai trocar o dinheiro para você. E da mesma forma, quando você voltar de Nova York, você for para Nova York, sempre você vai ter que passar pela corretora, você não pode
trocar esse dinheiro com o Murilo, por exemplo, ou com qualquer outra pessoa. Agora vamos imaginar que existisse dentro do aeroporto um outro ambiente. Um ambiente onde todo mundo pudesse entrar lá numa salinha e fosse um ambiente liberado. Todo mundo que tem dólares ou reais e quer trocar, pode entrar aqui nessa sala e todo mundo vai interagir entre si. Então você pode vender para o Murilo pode vender para o outro pode vender para não sei quem. Todo mundo pode interagir aqui entre si, comprar e vender um dos outros. Beleza? E eu não vou cobrar nada por isso. A única coisa que eu vou cobrar é uma comissão. Né? Então, se você fizer lá uma operação de $100, vamos imaginar, eu vou ficar de cada uma dessas operações com 0,07, ficar com 7 centavos para mim, beleza? Só que eu não vou atuar com a corretora falando, tá? Então a corretora fala, eu não vou atuar como contraparte, você vai lá e negocia com as pessoas. Isso daí é um problema seu, entre você e o seu comprador. Então, né, por quanto você vai vender, por quanto você vai comprar, isso aí o mercado é que vai fazer o preço. Eu não vou dar o preço. Nessa estrutura de market maker, quem que está dando o preço? É a corretora. E é claro que a corretora está vendo, ela está observando o mercado financeiro como um todo. Ela tem a parceria com outras corretoras, ela está vendo o preço lá que está sendo aplicado no Banco Central. Então, de repente na bolsa lá o preço cai, né? Se a corretora que é market maker já fala, o preço não estou mais pagando $90 a cada R$400, não, eu estou pagando menos, pagando só $85. Né? Então, ela vai ali trabalhando com o mercado, de olho em tudo que está acontecendo. Essa corretora, por outro lado, que é uma corretora que a gente chama non-dealing desk, porque ela não tem uma mesa de operações. Então, aqui, vou colocar também os nomes em inglês, mas... Por quê? Porque ao contrário de uma corretora market maker que tem uma mesa de operações que compra e que vende, afinal de contas a market maker ela está comprando e vendendo das pessoas, lembra? A gente fez as setinhas aqui. Essa outra estrutura é uma estrutura non-dealing desk. Como assim non-dealing desk? Você não tem mesa de operações. Você não tem a corretora atuando como contraparte da sua ordem ou da sua posição. Então, né, nesse tipo de estrutura, onde está todo mundo aqui negociando entre si, quem faz o preço são os compradores e vendedores. Então, não tem como você garantir preço, não tem como se fazer nada. Por quê? Porque são os compradores e vendedores. Se de repente a bolsa começa a despencar, o Trump falar alguma coisa, os vendedores somem. Né? E beleza, aí você está falando, cara, tá legal, Murilo, entendi, essas são as estruturas de uma corretora de Forex, bacana. A IQ Option é uma corretora que trabalha nessa estrutura aqui. Market Maker. Desculpa, esse tipo de corretora. A IQ Option é uma corretora Market Maker. Beleza? Então essa é a estrutura dela. Market Maker. Para quem faz day trade, isso é muito prejudicial, porque os custos são muito mais altos do que os custos de quem usa uma corretora non-dealing desk. É exatamente isso que a gente vai comparar. Eu não vou nem falar da estrutura de negociação da IQ Option, que é uma estrutura muito mais complexa do que a que existe no mercado de Forex, tá? Vou só comentar alguns detalhes disso no final do vídeo, mas o mais importante que você entender que uma corretora non-dealing desk, ela cobra essa, né, e existem alguns tipos de corretora non-dealing desk, mas a que eu uso, ela cobra isso daqui, comissão, e quando ela cobra uma comissão, essa comissão ela é muito mais barata do que essa diferença aqui de 400 para 360 ou de 400 para 90. Por quê? Porque ela está cobrando uma comissão por cada operação. E aí essa comissão ela tende a ser bem baixa, porque assim você pode negociar mais e a corretora não atua como contraparte, ela não quer saber disso. O que ela quer é te dar um ambiente onde exista o maior número de traders, de fundos, de players operando. E aí as corretoras elas se conectam também através de pools, né, de liquidez que a gente chama. Então, para que a estrutura ela fique mais robusta, as corretoras, imagina que outra corretora que é non-dealing desk se conecta nessa corretora
E aí todo mundo vai entrando num ambiente que é um ambiente global de negociação, entendeu? Porque se o preço, por exemplo, do dólar aqui, né, nessa mesa, nessa mini bolsa que é uma corretora, tá mais alto do que o preço tá aqui nessa outra corretora, vamos imaginar que são duas corretoras diferentes, a corretora A e a corretora B, e ambas são não dealing desk. O que acontece? Se os preços eles estão desequilibrados, a tendência é que o mercado reequilibre isso. Então, que alguns players comecem a ver que fala, pô, aqui tá me pagando mais. Então, eu compro aqui e vendo aqui, o que a gente chama de arbitragem, né? Só que isso já não acontece tanto, principalmente nos principais ativos do mundo. Por quê? Porque as coisas elas estão tão conectadas que basicamente é um mega pool de liquidez. Né? Você tem milhares de players, de fundos, de provedores de liquidez e os traders também todos interconectados. Então as corretoras elas também têm essa conexão, né? Através dos pools de liquidez. E enfim, são estruturas do mercado. E, cara, o que acontece? Uma corretora de market maker não precisa disso, porque é ela que está fazendo, né? Ela não precisa, né? Ela vai, lógico, acompanhando os preços do mercado, como eu te falei, ela vai checando lá o que está acontecendo no Banco Central, ela tem as cotações em tempo real, que é o que você vê aqui na IK Option, basicamente é a cotação em tempo real, mas não necessariamente ela precisa disso. Ela só precisa disso para o gráfico, para os preços, para falar por quanto ela está comprando ou por quanto ela está vendendo, porque no final das contas é ela que vai atuar. E veja bem, isso não quer dizer que 100% das operações sejam feitas diretamente com a corretora, porque obviamente pode existir uma pessoa agora que está querendo comprar dólar enquanto você está querendo vender dólar. Então essas duas operações aqui elas podem ser casadas, né? Isso daqui pode acontecer, mas o mais comum é que a corretora fique com aquela ordem ou fica com aquela posição na mesa de operações dela, por isso que é um dealing desk, né? Que é um dealing desk é mesa de operações. Então a corretora ela vende para você, fica com aquela operação como uma corretora de câmbio lá no aeroporto. Ela fica com aquela operação, ela fica com os dólares e assim que outra pessoa chega, ela vende aquela operação. Né? Ou então ela já liga para uma corretora maior do que ela, lá em São Paulo, e fala, tipo, eu tô aqui com $100, eu quero vender. Quanto você está me pagando? Eu estou pagando tanto. Então, beleza, ela já vai lá e vende para aquela outra corretora, para ela nem ficar com o risco, que é o que muitas dessas corretoras market makers fazem. Elas têm uma conexão com outras corretoras e aí elas acabam tendo esse dealing desk, que é essa mesa de operações, para que elas não fiquem com essa posição também. Cara, são as estruturas do mercado, como eu falei. No final das contas, para você, o que interessa para quem é day trader é operar para uma corretora que seja não dealing desk, porque aqui seus custos vão ser muito mais competitivos, né? Então os seus spreads vão ser muito melhores e você vai conseguir fazer o seu day trade. Se você está fazendo swing trade, position trade, se você está passando ali 1, 2, 3 semanas com uma posição, talvez o spread, talvez os custos, eles não tenham um impacto tão grande quanto eles têm na vida de um scalper e na vida de um day trader. Um day trader tentar trabalhar com uma corretora market maker é basicamente impossível, né? Não é lucrativo. E você pode fazer os testes por você mesmo, né? Se você não acredita em mim, pode ir em frente, você vai fazer os testes e você vai perceber. Faça os testes sempre comparando duas corretoras. Use a corretora que eu utilizo, que o link está aí na descrição do vídeo. Comece a abrir as posições em duas contas demonstrativas simultaneamente, você vai ver qual que é a diferença de custo. Você vai perceber que não vale a pena você utilizar uma corretora market maker. E no caso é o que a IK Option é. Então, olha aqui, só para ficar bem claro, deixa eu mostrar para você toda a estrutura de custos da IK Option e aí eu vou tentar fazer com que você perceba a diferença aqui como compradores, vendedores e como as coisas no mercado de Forex elas são difíceis numa corretora market maker. Então, lembra desses números, 915 e 902, beleza. 915 e 900... Ai, foi muito rápido, peraí. 920, 907, 920 e 907, tá. Então os números eram 920 e 907, tá? Vamos lá, 920, 10, 920, 1.10, 907. Beleza? Então, o que representa esses números? Se você quiser comprar na IK Option, você fala, beleza, o preço está aqui, ó, o último negócio foi feito aqui, eu vou pagar esse preço.
Não, você não vai pagar esse preço. Se você quiser comprar EURUSD agora, você vai pagar esse preço aqui, ó. 1.10920. Tá? Por outro lado, se você estiver usando uma corretora, que é a corretora que a gente usa, você estaria pagando esse valor aqui, ó. 1.10915. Beleza? Então você tem 5 pontos aqui de diferença. E agora, se você quisesse vender, e aí eu vou apagar aqui 1.10907, vou apagar aqui 10907. 10907. Se você quiser vender €1, se você não entende muito bem a quantidade no mercado de Forex, eu sugiro que você assista lá o nosso curso gratuito, é bem legal. Você venderia aqui. Olha essa diferença. Então na IK Option, eu quero vender agora. Quanto você está me pagando? Se eu quiser vender agora meus contratos de EURUSD, por quanto eu venderia? Eu venderia por 1.10907. Por outro lado, na corretora que a gente utiliza, você venderia por 1.10914. E aqui na IK Option também, se você quisesse comprar EURUSD, eu quero comprar agora, eu acho que o mercado vai subir. Se quer comprar agora, você teria que pagar 1.10920, enquanto na corretora que a gente utiliza, você pagaria aqui 1.10915. Aí você fala, Murilo, não é tanta diferença. Calma lá, a gente tem aqui uma diferença entre comprador e vendedor de 1 ponto. Essa é a diferença, né? É 1 ponto. É 1.10914 para 1.10915. Então é 1 pontinho que a gente tem aqui. Cada 10 pontos é um pip. 10 pontos é um pip. Tá? Se você não sabe, é importante que você, como eu falei, assista lá o nosso curso. 10 pontos é um pip. Então aqui a gente está falando de 0,1 pip. Legal? De spread. O que é spread? Spread é a diferença entre o melhor comprador e o melhor vendedor. Não confunda spread com markup. Markup é essa diferença aqui, ó. Isso daqui é spread com markup. Como assim spread com markup? Você tem uma diferença de 1.10907 para 1.10920 entre o melhor comprador e o vendedor. Ou seja, você tem uma diferença aqui de 13 pontos. Legal? São 13 pontos. Nesses 13 pontos aqui, que é o melhor comprador e vendedor, você tem, dentro desses 13 pontos, você tem um markup, que é o quê? É exatamente aquele ganho da corretora. O que a corretora está fazendo aqui, como ela atua como contraparte das suas ordens, ela está deixando um spread super alto entre comprador e vendedor. Por quê? Porque se você quiser comprar dela, você vai ter que pagar 1.10920. Se você quiser vender para ela, você vai ter que vender por 1.10907. Então ela coloca um markupzinho ali dela, que é o ganho dela. Tá? Por que eu falo de markup? Existem corretoras não de Lindesk, corretoras que não atuam como contraparte das suas ordens e que adicionam um markup dentro das suas operações. Então ela adiciona lá alguns pontos, 0,5, 0,4. Ela adiciona lá alguns pontos, ao invés de cobrar comissão, ela adiciona um markup. Mas, cara, como eu falei, isso daí é uma coisa um pouco mais avançada. Então, falando agora de diferença de custo básica, essa é a diferença que a gente tem aqui. A gente tem, de um lado, uma corretora onde o spread, tá? Vamos falar de spread, que é a diferença entre comprador e vendedor, é de 0,1, melhor comprador e melhor vendedor, e outra corretora que o spread é de 13 pontos. Essa é a diferença. Então é 1 ponto, né, para 13 pontos. Vou até apagar aqui para você não precisa confundir.
Ficou engraçado isso. Pronto, corrigido. Então é 1 ponto para 13 pontos. Essa é a diferença de custos. 13 vezes mais. Um custo 13 vezes maior. Aí você vai falar, mas Murilo, peraí que tem a comissão. Né? Tem a comissão. Quanto que representa a comissão que a gente paga aqui em uma operação que a gente faz dentro da nossa cultura? Quanto que representa essa comissão, esse valor que a gente paga de comissão, quanto que ele representa em pontos? Tem como calcular isso? Tem. Eu já fiz o cálculo para vocês para ficar mais fácil. Representa, pagando uma comissão lá de $7 por lote, a cada 100 mil unidades a gente paga $7, então lá normalmente você paga, é muito pouco, né? Você está falando de 7 pontos, mais ou menos 7 pontos. 7 pontos compra e venda, tá? Então 7 pontos totais. Então você está falando aqui de 8 pontos de total, de custo. Contra 13. No EURUSD, que é o ativo mais líquido, vamos dizer assim, do mercado. Aí você vai falar, cara, 5 pontos. Não é 5 pontos. Né? Não é exatamente 5 pontos. Você pode pegar e fazer uma calculadora aí, quanto que representa 8 de 13. Você vai ver que não é tão simples assim. Além disso, para quem faz day trade, né, porque a gente tem que ver o percentual, né, quanto 8 equivale de 13. E além disso, para quem faz day trade, quando você opera com um spread de 13 pontos no EURUSD, pensa da seguinte forma: eu vou fazer uma operação lá intradiária que eu vou buscar 200 pontos. Tá? Aí eu falar, 8 pontos de custo, tal, é o custo da corretora, né, um mercado alavancado e tal. Beleza. Aqui é viável. Você pode ver lá nas minhas operações, lá no nosso desafio de trade e tal. Rola, né? Você vai fazer isso daqui, beleza. 13 pontos também deve rolar. Não, por quê? Porque quando você compra o ativo, e aí começam os detalhes, né? Que sempre tem os detalhes. Quando você compra o ativo, você compra ele aqui. Então você já não está comprando aqui, né? Você já está comprando ele mais alto do que ele está nesse momento. Aí o mercado sobe, vai a seu favor. Você fala, beleza, agora o mercado está exatamente naquele nível que eu queria vender. Chegou a hora de vender. A hora que você acha que você pode vender, você ainda não pode. Por quê? Porque o melhor comprador do seu ativo ele vai estar aqui embaixo. Como assim, Murilo? Exatamente da mesma forma que a gente está vendo agora. O último negócio foi feito aqui, certo? Mas ninguém está comprando por esse preço. Se você quiser vender exatamente agora, você não vai conseguir vender por esse preço aqui, ó. Você não consegue vender por esse preço. Se você quiser vender exatamente agora, você tem que vender por esse preço aqui, ó. Você vai perder uma grana, né? Você vai ter que perder um pouquinho. Então, a sua estratégia começa a depender não só do mercado chegar no seu ponto, mas também de ultrapassar o seu ponto, de ultrapassar o seu objetivo para que o melhor comprador chegue no seu nível de saída. Ou seja, para que o spread não prejudique sua saída. Por outro lado, aqui, quando o mercado bate no seu ponto, vai ter comprador, porque o spread é muito baixo, né? 1 ponto. Então, o mercado passa ali 1 ponto, né? E às vezes o spread aqui fica inclusive 0. Porque a diferença entre comprador e vendedor é basicamente nula, né? Nos ativos super bem negociados. Assim. Então você tem aqui na hora que o mercado bate, você sai e aí você paga a sua comissão. A comissão aqui eu falei que é $7, né? Atualmente, tá? Ela é 7, deixa eu fazer aqui via texto. É $7 por lote, ou seja, se você negocia 100 mil unidades de EURUSD, você paga $7. E 100 mil unidades, cara, é bastante coisa. Tá? Então, se você negocia
Um lote é 7, se você negocia 0,1, é sempre proporcional, né? 0,1 lote você vai pagar 0,70 centavos, e se você negociar 0,01 lote, você vai pagar 0,07 de comissão, que é muito pouco. Se você começar a operar para uma corretora que cobra comissão, você vai entender tudo isso que eu estou te falando na prática, e você vai entender muito provavelmente por que uma corretora que não trabalha nessa estrutura ela é totalmente inviável para quem faz day trade. E eu não estou falando isso porque eu gosto de criticar, porque inclusive eu acho que a plataforma visualmente da IKEOption é uma ótima plataforma. Existem, além da IKEOption, outras corretoras que trabalham numa estrutura market maker ou que trabalham numa estrutura de markup, lá STP, enfim, tem vários estilos de corretora, tem várias corretoras por aí que eu já testei, e no final das contas eu volto para a corretora que eu uso. Por quê? Não volto, mas continuo nela. Por quê? Porque, cara, é simples. O que me interessa é no final do dia eu olhar a operação e falar assim, eu ganhei dinheiro, a corretora ganhou dinheiro e está todo mundo satisfeito. Se eu olho uma operação e eu fico insatisfeito com a situação porque parece que a corretora tá, aquilo lá nunca chega no meu preço, porque existem coisas assim que podem acontecer. Você tem que concordar comigo que, cara, a gente está dependendo da corretora, né? Nesse caso aqui de uma market maker. Então, podem acontecer coisas um pouco esquisitas. Entre outros, isso aí a gente está falando uma coisa bem específica, uma situação ruim. Mas, o mercado tem que andar tanto só para chegar, para que exista um comprador, tem que passar do meu objetivo, só para que exista um comprador lá no meu preço. Eu vou entrar no mercado, eu já pago muito mais do que realmente eu precisaria, eu já entro perdendo. Você entra perdendo. Aqui, se você observar, basicamente você está pagando só na compra, só na entrada aqui, ó. Essa diferença de preço, ela já representa os 7 pontos que você paga, né? São 7 pontos, são 6,5, então são quase 7 pontos. Só a primeira ordem que você faz, ela já representa, só compra, né, que eu digo, só a primeira etapa da sua posição, ela já representa praticamente toda a comissão que você vai pagar na outra corretora. Então são essas coisas que te atrapalham muito, porque imagina, você comprou, fala, beleza, vou começar a operação. Eu comprei. Só a sua compra já foi equivalente ao custo total da outra corretora. E fora outras coisas, por exemplo, uma corretora que é ICN, que existem lá provedores de liquidez, um pool muito grande, o spread ele tende a variar pouco, principalmente se a corretora é uma corretora séria. Por quê? Porque existe tanta gente comprando e vendendo que só naqueles momentos realmente de muita volatilidade que o spread vai aumentar muito. Quando você depende de uma corretora market maker, você depende da corretora e da análise de risco da corretora. Então, se a corretora passa a achar que agora é um momento arriscado para ela atuar na contraparte do USD Yen, por exemplo, ela vai aumentar seu spread. Entende? Por quê? Porque para ela correr mais riscos, ela vai querer ganhar mais. Então, existem coisas que é muito complicado você depender da corretora. Eu sei que a IKEOption ela é uma corretora muito famosa, que a galera que opera opções binárias gosta muito da IKEOption, que a plataforma ela realmente é muito boa, ela é muito intuitiva. Eu nunca vi uma plataforma visualmente tão bonita, apesar de não ser boa para operar Forex, porque ela trabalha com uma estrutura diferente daquela que a gente está acostumado nos outros mercados, mas é uma plataforma legal, é bonita e tal, mas é aí onde tudo termina, porque não é uma plataforma boa para se operar em termos de custo. Eu estou falando só de custo aqui, custo e estrutura de modelo de negócio, né, por ser uma corretora market maker. Agora vamos falar um pouco sobre o ponto da negociação, que também é importante. Cara, a IKEOption, a galera tentou criar uma coisa aqui para que se tornasse mais próximo, talvez, das opções binárias, que era o principal mercado deles, para você operar Forex, mais ou menos uma estrutura que fosse parecida e as coisas ficarem um pouco mais fácil, talvez. Então, o que acontece? Ao invés deles fazerem como todos os outros mercados do mundo, todos, quando eu digo todos, é todos mesmo, tipo criptomoedas, ações, mini índice, qualquer coisa que você for operar na vida, você vai ter a seguinte estrutura. Deixa eu até dar uma pausa aqui. Você vai ter a seguinte estrutura, ó.
Vamos abrir uma ordem aqui. Eu vou comprar um determinado ativo, EURUSD. Então, eu vou comprar um ativo, comprar ou vender, tá? Qual é a quantidade? Aqui no mercado de Forex a gente chama de volume. Então, qual que é a quantidade? Qual que é o volume desse ativo que eu vou comprar? Qual que é o preço? Né? Lembra que eu falei para vocês que o spread, inclusive a diferença entre comprador e vendedor, fica em muitos momentos zero? Ó, esse daqui é um dos momentos. Por quê? Porque tem muita liquidez. Então, se eu quiser comprar, eu vou comprar por esse preço aqui. Se eu quiser vender, eu vou vender aqui, por esse preço aqui, né? Se eu quiser vender minhas posições. Então, todos os ativos, ou todos os mercados do mundo, eles funcionam dessa forma. Você compra uma determinada quantidade de um determinado ativo por um determinado preço. Eu compro 100 ações da Apple por $100. Beleza. Eu compro 2 contratos de mini índice por 110.500 pontos. Sei lá, você sempre vai ter ativo, quantidade, preço que você está comprando ou vendendo. Aí que a Option ela quis fazer alguma coisa mais inovadora, diferente, e que mostra também aquilo que eu estou falando para vocês, que é uma corretora market maker, porque grandes instituições não têm essa estrutura de negociação e não teria muito como elas trabalharem em cima dessa estrutura. Ao invés de você ter uma quantidade, preço e tal, o que você tem? Você tem um valor aqui que você quer arriscar. Então vamos imaginar que o valor aqui seja 10 mil. Né? Ou, vamos falar 100 aqui. E aí eu uso um multiplicador. Eles quiseram aproximar aqui a alavancagem. Eles quiseram fazer alguma coisa próxima da alavancagem. Multiplicador é basicamente a alavancagem deles. Então 100 vezes 1000 daria 100 mil. Né? Eu podia colocar um multiplicador aqui de 1 ou de 10, né? E o valor que eu tenho a arriscar é 10 e o meu multiplicador é 1000 vezes. Então eu estaria vendo aqui uma operação equivalente à minha conta total, que é 10 mil e tal, né? Essa conta aqui que é uma conta demonstrativa. Então imagina isso, que já é tipo, cara, muito difícil. Existem ferramentas super simples para você calcular a posição, enfim. E aí você pode, sei lá, falar assim, eu quero lucrar, eu quero sair dessa operação se eu ganhar 200% desse valor que eu estou arriscando ou perder 100%. Aqui você tem o trailing stop e tal. Então vamos imaginar, eu vendo aqui. Então, o que vai acontecer? Se o mercado cair, ele vai ter que cair até essa região aqui dos 110.895 para que eu consiga chegar para que eu fique no lucro. E ao mesmo tempo, se o mercado subir até aqui a região dos 110.959, a operação vai ser o stop loss deles aqui, né? E aí nessa operação aqui, eu entrei, só de entrar eu já estou perdendo $1, já estava perdendo $1 e tal. Então eu sempre já entro perdendo. Estou perdendo aqui basicamente do meu investimento total 12%, né? Do meu investimento daquela operação, né? Desse valor aqui que eu apostei. Cara, isso não é uma estrutura, eu estou falando, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. Isso daqui não é como funciona o mercado, entendeu? Você pode abrir qualquer outra corretora de Forex, qualquer outra corretora que trabalha com a bolsa de valores, com criptomoedas, com qualquer ativo que você conheça ou que você venha a conhecer no mundo. A estrutura do mundo ela sempre funcionou assim: quantidade, preço, ativo. Isso daqui não existe, entendeu? Isso aqui é uma coisa que foi inventada, não sei se por eles ou se já existia outra plataforma e que aí eles olharam isso e acharam legal e que, enfim, funciona assim. É bem parecido com aquelas opções digitais também que eles oferecem. E não é como o mercado de Forex funciona. Eu estou falando para vocês porque eu acho que a gente tem que ser sincero. O mercado de Forex e o mercado na Bolsa de Valores e qualquer outro mercado, ele funciona de uma forma bem simples. Ativo, quantidade, preço. Acabou. Então não tem que ficar fazendo esses multiplicadores, não sei o quê. Mesmo no mercado de Forex, com alavancagem e tal, não funciona assim. Você define uma quantidade, um ativo, preço, tal, super simples. Tá? Então essa é uma outra coisa que eu particularmente não gosto, eu acho, cara, uma viagem na real, assim, falar bem sinceramente para vocês, eu acho isso aqui muito estranho. Muita gente acaba olhando isso e falando, Forex é muito difícil,
E não é, porque se você assistir lá o nosso mini curso, você vai perceber que Forex é super simples. Essa estrutura aqui, ela é mais complexa do que realmente deve ser, tá? Seja na corretora que eu uso ou qualquer outra corretora de Forex, o que você vai encontrar não é isso. O que você vai encontrar é uma boleta lá para você colocar uma ordem, onde você vai, como eu já falei, comprar ou vender um ativo. Você tem que selecionar qual é a quantidade, qual é o preço, né, de compra ou de venda. E aí você pode selecionar o seu objetivo de lucro, essas coisas todas. Preço de compra ou de venda, e é isso. Tá? Então é mais simples do que isso, do que essa estrutura que você está vendo aqui. Como eu falei, eu acho que ninguém complica, né, por querer. Eu tenho certeza que o que foi feito foi uma tentativa de simplificar as coisas para que ficasse mais próximo do mercado de opções binárias, opções digitais ou qualquer outro tipo de produto que eles oferecem. Mas, honestamente, não é o que aconteceu. Então, como você vê aqui, o mercado ele veio do 1,10,935 para 1,10,925 e a gente tem ali uma queda de alguns pontos e a gente continua aqui no prejuízo. Não vou falar para você que na nossa corretora, estaria a mesma coisa, mas espera aí, deixa eu fazer até um negócio aqui. Deixa eu colocar numa conta demonstrativa. O que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar mostrar para vocês aberturas de duas ordens em conjunto, tá? Então eu vou abrir uma nova ordem na IC Market, aí eu vou diminuir aqui, abrir aqui, fazer assim, né? Reduzir aqui, vamos tentar brincar um pouco. Vamos abrir duas ordens em paralelo no EURUSD 0.01, e aí a gente vai também exibir aqui o terminal e o histórico da... eu abri aqui com $100 mil, tá? Só para ser rápido. Então, vamos imaginar que eu venho aqui e faço assim, 0,01, que seria mais ou menos, na verdade, 0,1. Aqui, vender a mercado. Pronto. O que acontece? Aqui, ó, a nossa negociação na IC Market, você percebe que a gente está pagando de comissão 0,70 centavos, né? Mesmo pagando 0,70 centavos, você está aqui, caiu um pouquinho, por quê? Porque está lá entre compradores e vendedores, então o seu lucro é de 0,70 negativo. Aqui, na IK Option, né, a mesma operação, primeiro de tudo, você já entrou num preço muito abaixo do que o mercado estava por causa daquela questão do spread, como você sabe. E o prejuízo que você tem nesse momento, deixa eu tirar aqui. Não, comissões precisa ficar. E o prejuízo que você tem aqui, vai ter que ser aqui mesmo. Ele é de 0,81, 0,70 e tal. Então você consegue comparar aqui no canto da nossa tela, na IC Markets, você consegue comparar a diferença, né, de ganho ou de perda. Então você está vendo aqui no 0,60 para 1,26. Então você está perdendo o dobro, né, na IK Option. Aí você pode falar, Murilo, mas é pouca coisa. Imagina se você está fazendo uma operação onde o seu multiplicador é 200 vezes. Então seria uma nova ordem aqui de 2 lotes. E aí você vende a mercado aqui e vende a mercado aqui. Imagina o seguinte, você já está perdendo, né? A gente já está vendo uma diferença de 14 para 50, de 26 para 12. Por quê? Porque se você quiser fechar agora, não tem comprador. Então você vê que as coisas vão ficando complicadas. Agora imagina, ainda mais, vamos imaginar aqui que eu estou fazendo uma ordem grande, né? E que aí eu estou, sei lá, negociando 10 lotes. É isso, 1000 vezes 1000? Não.
Seria 100 vezes 1000. Não, seria 1000 vezes 1000 mesmo. 10 lotes. A gente está falando uma diferença de quase $100. Você entende como, tipo, as coisas elas são exponenciais. Então imagina você operando todos os dias e você vendo essas diferenças elas crescentes, sempre crescendo, crescendo, crescendo. E aquele lance que eu falei para você, se você quiser, eu vou lá e zero agora, pô, eu tô perdendo $170, no outro eu tô perdendo 220. Então é complicado. Mesmo as coisas, quando as coisas dão certo, imaginar virar totalmente essas ordens aqui, vamos imaginar que eu vou sair comprando 20 lotes aqui, comprar. Você está vendo como as coisas elas vão sendo exponenciais? Enquanto aqui eu estou perdendo 265, aqui eu estou perdendo 400. Então, essas coisas, elas... Imagina quando você vai juntando todas as operações, que você vai juntando isso no longo prazo, que você vai, né, tendo que operar. Tipo, cara, é uma coisa que começa a ficar meio que surreal, assim. Você fala, pô, peraí, não dá pra ganhar dinheiro de forma consistente aqui, porque a corretora sempre tá ganhando e eu sempre tô perdendo, entendeu? E eu nunca consigo andar para frente. Então, eu acho que, assim, com todo esse vídeo eu mostro para vocês por que a gente não usa Ike Option para operar no mercado de Forex. Beleza? Bom, como eu falei, cara, um vídeo não é... Assim, eu acho que eu sempre tento tomar muito cuidado com esse tipo de review, porque tem que ser uma coisa que a gente mostre realmente o que está acontecendo. Né? Para você entender que, pô, que a comissão ela tem um preço, mas esse preço de comissão, quando você está comparando com uma corretora que cobra um spread alto como o da Ike Option, e veja, esse spread da Ike Option, aqui de 1.3 pips no Euro USD, ele não é dos maiores que a gente já viu. Né? Se você for para a conta real na Ike Option, provavelmente esse spread vai ser mais alto. Né? Porque, obviamente, na conta demonstrativa eles colocam um spread um pouco mais baixo. A comissão, por outro lado, não muda, né? É sempre a mesma comissão. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque as diferenças, elas estão aqui, para quem quiser ver, né? Tipo, de um lado você tá... Aqui a gente está falando de prejuízo, né? 268, nessas ordens aqui fictícias, né? Somando comissão e tudo, e do outro você está perdendo 400, é quase 50% a mais, então é muita coisa. Você tem que tomar cuidado porque, como eu falei, as coisas vão ser bem mais difíceis se você utilizar uma corretora que trabalha dessa forma. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha respondido todas as dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, comentários, enfim, qualquer outra coisa que vocês queiram compartilhar comigo, é um prazer responder. Deixem aí e a gente vai conversando. Fechou? Valeu, galera, um abraço, até a próxima, tchau!